Alves, Quitéria, professora de História. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. É muito bom a gente saber que Jesus não nos deixou órfãos, nos abandonou, não nos deixou sozinhos, sem uma divindade, sem uma ajuda tão preciosa que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós. Ele revela Jesus para nós e revela a presença do Pai para nós, os cuidados do Pai. Porque o Espírito Santo ele é tão poderoso, que além de conhecer as profundezas do nosso coração, porque é só Ele que sabe da sua luta, da sua dor, do seu fardo, da sua carga, é só mesmo o Espírito Santo sabe. Ele é tão poderoso para ver isso, que ele é o único que consegue enxergar e ver até as profundezas do coração de Deus. Olha, alguém que tem acesso às profundezas do coração de Deus é o mesmo que tem acesso às profundezas do meu coração e do seu coração. Então, cadê aqui? 1 Coríntios 2,10 fala assim: Deus, todavia, se revelou a nós, ou seja, Deus ele se revela para mim, para você, se mostra para mim, para você, através do Espírito. Porquanto o Espírito que tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, esse Espírito Santo é Deus em nós, é a presença de Deus em nós. E ele investiga todas as coisas. Então, assim, até coisas que existem dentro de você, que existem na sua vida, na sua história, que você às vezes esqueceu por causa de um bloqueio mental, ou porque às vezes você ainda não se conhece o suficiente para entender o que você tem nas profundezas do seu coração. O Espírito Santo vê, o Espírito Santo sabe. Então, muitas vezes nós temos uma imagem distorcida de nós mesmos. Às vezes nós temos uma imagem equivocada de nós mesmos. E se nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, que moramos dentro de nós, que somos casa de nós mesmos, você imagina como é a nossa visão com relação às outras pessoas. Por isso que o tempo todo a palavra de Deus fala para a gente não julgar o outro. A gente precisa julgar sempre a si mesmo. E o Espírito Santo é o único que pode mostrar claramente quem eu e você somos. Quantas vezes você já reagiu, já agiu, já teve alguma atitude que você pensou, eu nunca faria um negócio desse, quando você viu, você vai e faz. Porque você não se conhece, mas o Espírito Santo conhece. Ele sabe até onde você pode ser esticado, ele sabe até onde você pode ir. Então, a esse Espírito Santo hoje, eu quero dizer para você olhar para o Espírito Santo como Deus revelado em você. E tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que você não vê, tudo que você não sabe, esse Espírito Santo, enviado por Jesus, não é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, é a presença de Deus em nós. Jesus estava dizendo lá em João, estava se despedindo dos discípulos porque ia embora. Falou assim, olha, o que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz. Agora vocês precisam de uma ajuda especializada, específica, alguém que sonda tanto o coração de vocês, quanto as profundezas do coração e a intenção de Deus. Ninguém pode sondar o coração de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, você hoje, nessa manhã, você está perdido, você está tá angustiado porque não sabe o que fazer da sua vida. Tenha uma conversa com o Espírito Santo de Deus. Ele sabe até onde você pode ser esticado. Ele sabe até quando você pode suportar e aguentar essa situação, porque ele é o Espírito da verdade. Então, toda a verdade que você precisa saber para seguir sua história, para seguir sua vida, não estão nos seus traumas, não estão nas pessoas, nas situações. Quantas vezes você já pediu para Deus mudar essa pessoa? Quantas vezes você já pediu para Deus mudar essa situação? E Deus quer mudar você. Deus quer transformar o seu entendimento. Porque independe, se as pessoas não mudarem ou as situações não mudarem, você vai mudar. E quando você muda,
Mesmo que ninguém mude, mesmo que o ambiente continue o mesmo, você está pleno e próspero em Deus. Porque este é o Espírito da verdade, ele revela a verdade, ele revela para você quais são as estratégias para você sair desse lugar. Sabe, às vezes nós ficamos tão preocupados em curar o passado. Nós ficamos preocupados em curar e restaurar o nosso passado. A psicologia está aí, as terapias estão aí para fazer isso. Leva a gente lá para o passado e aí resolve as questões lá do passado. E às vezes você fica tão preocupado com o que te aconteceu. Aí você fala, eu ajo dessa forma hoje. Por que me aconteceu isso? Por que aconteceu isso comigo? Porque se não tivesse acontecido isso, se eu não tivesse nascido dessa forma, se eu não tivesse... se as pessoas não tivessem falhado comigo, me colocado nesse lugar... Porque eu estou nesse lugar, Fernanda, não foi porque eu escolhi estar. Pessoas me colocaram nele. Sabe, hoje, o Espírito da Verdade está presente nessa live. E ele quer dizer para você que não tem como mudar seu passado. Não existe maneira de voltar lá e passar uma borracha. Esse passado é seu, esse trauma é seu, essa angústia é sua. Mas você pode mudar. Deus pode mudar o seu entendimento. A forma de você olhar esse entendimento. Sabe? A palavra de Deus fala que a gente não deve julgar ninguém. Mas a gente precisa julgar a nós mesmos. Sabe quando aquela mulher foi levada na presença de Jesus para ser apedrejada? Jesus não falou, olha, ninguém pode apedrejar essa mulher. Ninguém apedreja essa mulher. Ele poderia ter dito isso. Mas Jesus falou, podem julgar. Julguem. Qual o julgamento de vocês? Mas julguem da forma correta. Vocês podem apedrejá-la se quiserem. Mas primeiro julguem vocês. Olhem os atos de vocês. Quem não tiver pecado, pode apedrejar. Tem moral, tem autoridade para apedrejar. Mas Jesus disse assim, olha, julguem a atitude de vocês. Sabe, às vezes você está paralisado na sua vida por causa das coisas do passado, por causa das coisas que te aconteceu. E você acha que você precisa voltar lá todos os dias para poder liberar perdão. Eu preciso liberar perdão, eu preciso superar isso. E Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo e prossigo para o alvo. Sabe, para de julgar o seu passado, para de julgar as pessoas que fizeram, o que aconteceram. O Espírito da Verdade está presente nessa live. E o Espírito da Verdade diz para você, eis que eu tenho um caminho no deserto para você. Eu tenho um caminho no riacho, eu tenho fonte nova, eu tenho um ar novo para você respirar. Você não tem o que fazer com o que aconteceu. Não existe uma forma de mudar isso, não tem como voltar lá. E se você ficar visitando o seu passado, as suas feridas todos os dias, é como se você dissesse para o seu cérebro, estou vivendo isso de novo. E o seu cérebro não sabe diferenciar a realidade do fictício. Toda vez que você relembra as coisas que te doem, que te feriram, para o cérebro é como se estivesse acontecendo novamente. E você fica trazendo sofrimento, trazendo sofrimento, trazendo sofrimento. E você não vive. Você traz para a sua vida e para a sua história repetições de sofrimento. E Deus quer te tornar livre. E hoje o Espírito Santo está presente nessa live. E Ele é o Espírito da Verdade. E diz para você, desembarace de tudo que assedia seu pensamento, você todos os dias querendo roubar e destruir você, isso é o ladrão. O ladrão muitas vezes pode ser o Satanás, o diabo, que vem atormentar você, mas na maioria das vezes o maior ladrão que existe somos nós mesmos. Nós somos presos porque ficamos pensando de nós o que nós não somos. Tendo pensamentos sobre nós que não são verdade. Você precisa se conhecer. Saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Porque na maioria das vezes nós só julgamos que não somos, que não podemos, que não vamos fazer porque estamos presos. E Jesus hoje, através do Espírito da Verdade, quer trazer para você libertação. Porque Jesus fala assim, o ladrão vem. O trauma vem para te roubar, te destruir. O assédio veio para te roubar, te destruir. Aquela palavra maldita veio para te roubar, matar e destruir. Aquela sentença, alguém olhou para você e falou, você nunca vai dar em nada. Essa palavra
é um ladrão para roubar, te matar e destruir. Mas Jesus fala, eu vim para que você tenha vida. E tenha vida em abundância. E aí pega uma pessoa, pega a abundância e coloca só na área financeira. A abundância que Deus quer dar para você é uma vida tão curada, tão cheia da verdade dele, que você pode estar em qualquer ambiente, esse ambiente não vai tocar seu coração. Se alguém vier lançar novamente palavras de destruição para a sua vida, não vai chegar no seu coração. Porque o Espírito da verdade vai revelar para você quem você é. E onde você pode ir. E onde você pode chegar. Porque o Espírito da verdade passa uma borracha em todas as mentiras que o inimigo das nossas almas nos fez acreditar. Que nós não íamos dar em nada. Que nós não podemos prosseguir, ser vitoriosos, ser prósperos, porque no nosso passado eu fiz isso de errado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe, nós precisamos de comunidade, tá, gente? Nós precisamos de comunhão. Nós não podemos sobreviver a todas as mentiras e ataques que Satanás traz para a nossa mente sozinhos e isolados. Deus nos criou para viver em bando, em comunidade. Na comunidade existe cura. Ah, não, Fernanda, não dá. Não tem uma igreja boa, não. Lá, os piores tá lá dentro da igreja. Sim, seja bem-vindo. Você também é bem-vindo aos piores, porque nós somos piores mesmo. Por isso Jesus veio para nós, os piores. E é na comunidade que Deus vai derramar a cura que você precisa. Todo animal que está sozinho, isolado, ele é alvo de ataques do mal. O leão, ele não vai atacar uma zebra, nem a zebra, nem o pessoal fala que só a zebra camufla quando tá junto. Não, qualquer animal, não é a cor que camufla, não. Pode ser um animal marrom, se estiver em bando, todo marrom ali que fica camufla. Se for preto, quando eles estão juntos, vira uma massa, uma multidão preta. Nós precisamos de comunidade, nós precisamos de comunhão, porque são os imperfeitos que afia o perfeito, que nos torna perfeitos. A Bíblia diz que um amigo afia o outro, com ferro se afia o outro. E é justamente os pecadores mesmo, gente. Na igreja está as pessoas com mais defeito que existe, porque Jesus veio, é para os que precisam de médico. Quem é perfeito, quem é santo, não precisa de médico não, gente. Jesus veio para salvar e para curar o perdido. Então, às vezes você fala assim, não vou na igreja não, porque lá está os piores. Sim, você também é bem-vindo, você também é pior. Nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus para viver. Por que a gente precisa estar em comunidade? Porque nós vamos levando as cargas uns dos outros. Se você for ver lá em Gálatas 6, tá falando assim, Gálatas 6, a partir do versículo 1, fala assim, olha, se algum irmão foi surpreendido em algum pecado, em alguma falta, nós temos que ajudar esse irmão a ser restaurado. Mas às vezes o que a gente fala? Vê o irmão em falta, vê o irmão que pecou, vamos, ó. A gente fala mal. E a palavra de Deus aqui em Gálatas, Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês são responsáveis para restaurar a vida dessa pessoa. Aí você vai vendo o versículo 5 e fala assim, levai as cargas uns dos outros. Aí você vai ver em Gálatas 6:3, fala assim, olha, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque muitas vezes nós vemos os erros dos outros, ao invés de ajudar a restaurar o outro, a gente só fica falando, eu não faria o que esse cara fez. Eu não faria isso que essa mulher fez de jeito nenhum. Faria sim, nas situações parecidas, nós todos somos pecadores, todos estamos sujeitos a errar, a falhar. E a Bíblia diz, se você continuar lendo Gálatas 6, você vai ver que Paulo está dizendo, olha, levai as cargas uns dos outros. Ajudar o irmão a se levantar. Não ficar julgando o erro do irmão, mas julgar os seus próprios erros. E ver em que você pode ser suporte na vida daquele irmão. Só que muitas vezes nós também achamos que levar a carga dos irmãos é assumir os problemas deles. Isso não é. Se você for ver em Gálatas 6, está dizendo sobre fardo e sobre carga. Carga se você for digitar no Google, ver a diferença entre carga e fardo, a carga é algo que pertence à pessoa que você ajuda a levar. Levar para onde, gente? Você se torna intercessor do seu irmão. Ajuda ele a levar, a interceder por ele, a levar para Jesus. Porque é em Jesus
que os nossos problemas, as nossas angústias são restauradas, somos curados. E quando um irmão ajuda o outro em oração, não é assumir o problema do outro, porque isso é fardo. E o fardo é pessoal. O fardo, o que é fardo? É a raiz daquele sofrimento. E a responsabilidade de sair daquele lugar não é dos irmãos, é da pessoa que está levando o fardo. Os irmãos levam as cargas. Intercede, leva para Jesus, é suporte. Porque quando nós estamos cheios da presença do Espírito da verdade, você, lá em Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito. Quando você está cheio da presença do Espírito Santo, você está cheio de amor. O amor sempre vai esperar o melhor do outro. Sabe que o irmão caiu, sabe que o irmão falhou. E sabe que se você estivesse no lugar dele, você também poderia cometer aquela atrocidade, aquele pecado, porque todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então, Paulo fala assim, olha, você precisa estar cheio do Espírito da verdade para que você seja suporte para o seu irmão, seja intercessor do seu irmão. Quando você fala levar as cargas uns dos outros, é você interceder diante de Deus e ser suporte, derramar amor para aquele que está precisando de ajuda, derramar alegria, paz, paciência, tem que ter paciência. Tem gente que a gente fala, não, esse aí não tem jeito. Esse aí, já cansei de ajudar. Pode não ter jeito para você, mas para Deus, que é o Criador de todas as coisas, pode transformar o entendimento das pessoas. Só que às vezes o entendimento das pessoas não é transformado e mudado no tempo que você quer. Ontem eu estava até conversando com uma amiga, ela dizendo que o tio dela, o pai do tio dela, o avô dela, orou anos e anos pela conversão dos filhos. E 2 dos filhos, um se tornou pastor depois e o outro, os 2 se voltaram e foram transformados no seu entendimento na velhice. Mas morreram salvos. Então, o pai que orou a vida inteira pela conversão e pela mudança de entendimento dos filhos, não estava presente quando os filhos foram transformados em seu entendimento. Então, por isso que você precisa olhar para si, olhar para você e ver que o Espírito da verdade pode tirar de você essa imagem distorcida que você tem de si mesmo. Talvez a imagem distorcida que você tem é olhar para você e achar que você jamais faria algo que alguém fez e condenar as pessoas. Às vezes essa imagem distorcida é que você se vê numa situação tão pura, tão santa, tão espiritual, que você se acha no direito de julgar o outro, de condenar o outro, ao invés de ser igreja, de ser comunidade, de ser suporte para o outro. Porque você é cura de Deus na terra. Você é Jesus em movimento no movimento do mundo. Onde precisa de alegria, você é a alegria em movimento. Onde precisa de paz, você é a paz. O ambiente está terrível, você chegou, a paz chega junto contigo. Mas às vezes a sua imagem sobre você é tão distorcida que você não quer se misturar com os pecadores. Porque são pecadores, e você é Jesus em movimento, no movimento do mundo. Você carrega o Espírito da verdade. E quando você carrega o Espírito da verdade, não importa onde você esteja, você tem amor, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio sobre as emoções. Você não é impulsivo, você não reage de acordo com seus sentimentos, você para, você tem paciência, você olha para situações, sabe que você não pode fazer nada, não pode mudar, então você vai ser naquela situação o que Jesus seria naquele lugar. Você não pode mudar a pessoa, mas você pode derramar amor sobre ela. Você não pode mudar a situação, mas você pode trazer paz àquele ambiente. Ou às vezes a imagem distorcida que você tem de si mesmo é olhando para tudo que te aconteceu e ficar paralisado por causa do que as pessoas pensam ou deixam de pensar de você. E às vezes as pessoas não estão pensando nada a respeito de você. As pessoas estão tão preocupadas e ocupadas com o seu dia a dia que não estão pensando nada. Eu vou dar só um exemplo. Quantas vezes você fala assim, não vou lá não. Todo mundo vai olhar para mim. Todo mundo vai ficar olhando para mim. Eu não quero ir nesse lugar porque todo mundo vai ficar olhando para mim.
Quem é todo mundo? Você chega, às vezes você sai, a pessoa, ninguém nem viu que você chegou, que você saiu. Ah, Fernanda, mas você não sabe. Fulano me olhou torto. Cicrano me olhou torto. Isso é ter uma imagem distorcida de si. Às vezes o fulano olhou pra você, ele tá com a cabeça tão cheia de problema, tá com tanta loucura na cabeça, que às vezes lançou um olhar pra cima de você, não foi um olhar bom. Mas não tem a ver com você, criatura de Deus. Tem a ver com os tormentos que ela tá carregando dentro de si. Talvez seja verdade. A pessoa te olhou feio de propósito. Mas isso não é sobre você, é sobre ela. Mas na maioria das vezes nós temos uma visão distorcida de nós mesmo e dos outros. E aqui Paulo está dizendo em Gálatas, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então o único que sabe quem nós somos de verdade e quem nós poderemos ser é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. E ele é tão poderoso, gente, que ele sonda as profundezas do coração de Deus. Tá aqui, ó. Cadê o texto aqui? 1 Coríntios 2:10. Que o Espírito que foi revelado a nós, que é nos dado de presente o Espírito Santo, ele conhece as profundezas do coração de Deus. E hoje o Espírito Santo manda dizer para você aqui nessa live, para de achar que você tem que superar, que curar passado. Desembaraça. Larga para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo em frente pro alvo, tem coisa nova chegando. Ah, Fernanda, mas também tem problema chegando? Tem. Mas a Bíblia diz que onde abunda o pecado, a graça de Deus vai superabundar. Então, ou seja, vão acontecer coisas difíceis na nossa vida. Tá chegando coisa difícil também. Mas as coisas boas, as coisas poderosas em Deus que vamos viver, elas sobreporão. Tá certo, gente? Falei certo? Elas serão tão maiores. Por quê? Nós temos a graça de sermos chamados filhos de Deus. E até o mal que nos chega, Deus trabalhará no bem em nosso favor. Então, que venha o novo. Se o novo vier difícil, esse difícil Deus vai transformar em bem. E o bem já existe nas mãos de Deus sendo derramado na nossa vida. Então não permita que o ladrão dos seus pensamentos, a ideia distorcida que você tem de si mesmo e das pessoas, roubem de você os seus melhores anos. Que você ficou tanto tempo neste lugar e de repente se assustou, passou 10 anos e você percebeu que durante 10 anos você não viveu. Para de sobreviver, para de empurrar a vida com a barriga, para de ficar pensando, eu preciso ser curado dos meus traumas para poder ir para frente. Para, gente, o Espírito Santo, ele tem poder suficiente para curar você agora, nessa manhã, te libertar de traumas, te libertar de angústias passadas e você conseguir seguir em frente para o novo de Deus, ser suporte para o seu irmão, ao invés de ficar julgando e condenando ele. Mas não é assumir as responsabilidades de mudança, é ele, é seu irmão. Você ajuda a levar a carga para Deus, porque você faz parte do bando. Você se importa com o seu irmão, você ama o seu irmão. E você cheio do Espírito Santo de Deus, além de estar cheio de amor, de alegria, de paz, de paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, existe em você uma mudança de entendimento. E tudo que vai ocupar seu pensamento está em Filipenses 4:8. Uma pessoa que dá a liberdade, que dá espaço para o Espírito Santo ser Deus na vida dela, ela muda o entendimento dela. E tudo que vai passar na cabeça dela é o quê? Verdade. Verdade. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem uma boa fama, se tem louvor, se tem virtude, é esses pensamentos positivos. Esses são os melhores pensamentos positivos que pode existir neste mundo para você ter na vida. Que são pensamentos positivos que o Espírito Santo coloca em mim e em você para mudar o nosso entendimento, para nós olharmos para os nossos desafios e dizer: eu sou mais que vencedor. Porque além de receber as vitórias que Deus tem para mim no bem, o mal quando vem, Deus transforma em bem. José mesmo falou assim: olha, vocês tramaram mal contra mim,
Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E olha o bem que Deus derramou na minha vida. É para salvar a mim, a vocês, os meus algozes, e a uma nação inteira, que foi a nação de Israel. O que vocês fizeram a mim, vocês planejaram mal, mas Deus transformou em bem, salvando a vida de muitos. Deus quer derramar sobre você um novo entendimento. Essa situação aí pode nunca mudar, mas você pode mudar. Essa pessoa que você está tanto pedindo para mudar, ela tem o fardo dela para levar, e é pessoal. E é bem difícil isso pra gente quando tem filho, né? Porque a gente quer arrastar os filhos para um novo entendimento, mas a gente não consegue, porque é só o Espírito da Verdade, se ele der acesso, der entrada para esse Espírito, que vai mudar o entendimento dos filhos. Então, nós não somos responsáveis espiritualmente pelos nossos filhos de tomar decisões, é eles. Você tem de ensinar, ensinou, agora descansa. No tempo certo, talvez você não veja os frutos que você gostaria. Por exemplo, a minha mãe, eu vou só terminar essa live agora falando da minha mãezinha, Dona Leci. Eu falo da minha mãe toda a live aqui, né? A minha mãe, o sonho dela, gente, era ver o que vocês estão vendo agora. Ela sonhava em me ver pregando, em me ver compartilhando a palavra de Deus. E eu, assim, era uma adolescente, assim, preguiçosa, sabe, de ler a Bíblia. Eu tinha muita preguiça de ler a Bíblia. E minha mãe lia a Bíblia o dia todo. Não sei se o Misael tá aqui, ele pode afirmar isso. Pode afirmar isso. Ela lia a Bíblia o dia todo. E ela falava assim, Fernanda, eu leio a Bíblia o dia inteiro. Eu leio, não entendo. Você lê um versículo e Deus te fala de uma forma. Você tem que pregar. Toda vez que a minha mãe tinha oportunidade, ela me botava para falar, para compartilhar. E o sonho dela era ver isso que vocês estão vendo aqui, eu falando. Só que ela não viveu para ver. Aí você fala assim, nossa, Deus, mas na época que a minha mãe queria que eu compartilhasse da palavra de Deus com as pessoas, ela queria, o sonho dela era de me ver pregando aí afora. Eu assim, não estava pronta para viver aquilo. Eu para fazer essas lives aqui, gente, foi um custo. Eu tenho muita vergonha, pode não parecer, mas tenho. Mas vocês estão vendo algo que a minha mãe orou para que acontecesse. E ela não está aqui para ver. Então, às vezes, algo que você deseja tanto, que você quer tanto, Deus vai te ouvir. Mas depende da pessoa que você está. A pessoa vai ter que tomar decisões. O fardo é da pessoa. A carga você pode ajudar, que é interceder e levar para Jesus. Mas o fardo, que são as decisões, que são a responsabilidade de tomar a decisão do que fazer com tudo que te aconteceu, é sua, é minha. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, tira essa visão distorcida que você tem de si mesmo, porque você precisa ter uma visão correta de si e dos outros. Deus quer mudar você, quer transformar o seu entendimento, porque Ele tem coisas grandes, escondidas. A palavra de Deus fala assim, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para você. Vamos, coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, tire toda a visão distorcida que nós temos de nós mesmos. Espírito Santo da verdade, revela, Senhor, para nós quem realmente somos, até onde podemos ir e o que podemos fazer em Ti. Quantas vezes os traumas, as sentenças, as acusações das pessoas nos jogaram em lugares escuros onde a gente não vê saída, não consegue ver esperança. Tira a venda dos nossos olhos para que nós enxerguemos a verdade de quem somos no Senhor. Transforma o nosso entendimento. Porque mesmo se a situação não mudar ou as pessoas não mudarem, não vai fazer diferença. Vamos estar plenos em Ti. Vamos estar cheios de alegria, de paz, de amor, de bondade, de paciência com os outros, de fidelidade. Vamos ser fiéis. Vamos ser bondosos, porque nós receberemos do Senhor junto
com o Espírito da verdade, que vai desvendar os nossos olhos, tirar toda a visão distorcida que temos de nós e dos outros. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós queremos parar de sobreviver, queremos ter uma vida inteira, completa, aquela que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade que você tenha na alma. Seja curado agora e seja liberto de todas as mentiras que te prenderam até hoje sobre si mesmo neste lugar. Seja liberto e vai viver o novo de Deus para a sua história, para a sua vida. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.